Estamos de volta com mais um Atos do Dia e hoje, nessa terça-feira, a gente começa com Guaratinguetá, né, Éder? É isso, e na Câmara Municipal, para ser mais preciso. Sim, depois da aprovação do aumento salarial dos vereadores e dos servidores da Câmara da cidade, o Legislativo voltou atrás na última semana e revogou a decisão, Éder. Na época, o aumento utilizado o aumento foi baseado no IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, que fechou 2018 seguindo a inflação de 7,54%. A medida causou divergência entre os vereadores, que indicaram a utilização do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que terminou ano passado em 3,75%. Na verdade é o seguinte, de 8.500 a 9.100, entre os índices, não foi o problema que voltou a Câmara, que levou a Câmara a retroceder, né, a barrar esse aumento. Na verdade é o seguinte, são duas coisas distintas. O que fez com que o presidente da Câmara revogasse o aumento, como que todo ano acontece, até 2017, o índice do salário do vereador era mais ou menos ajustado também naquilo que ficava em cerca de 60% do salário de um deputado estadual. Era lei até 2017. Aí começou esses índices de aumento. Agora em 2019 foi reajustado o salário geral dos servidores municipais e a Câmara não foi diferente, junto com a Câmara os vereadores. Só que houve uma denúncia anônima no Ministério Público dizendo que essa lei não era possível mais reajustar o salário de vereadores, diferentemente dos servidores, né? Todos os anos, anualmente. Aí teria que ser de 4 em 4 anos, ou seja, essa legislatura define o salário da legislatura seguinte. Por conta dessa denúncia que circulou pelos bastidores e chegou na Câmara, o presidente da Câmara, vereador Celão, sentou com o Ministério Público, com o promotor de justiça, e estabeleceram que seria melhor então retroceder e cancelar o aumento. Com relação à divergência entre os vereadores dos índices que determinou o novo salário, que nem chegou a entrar em vigor, agora retrocede, o de 7,54% com o de 3,75%, isso aí, na verdade, a cidade entendeu como uma demagogia de alguns vereadores, que reclama do índice, do valor, que não quer aumento de salário, mas depois aceita de bom grado e não devolve o excedente. Então, na verdade, o que levou a Câmara a revogar esse aumento de salário, a barrar definitivamente, foi justamente essa questão no Ministério Público. Não chegou a ser uma denúncia, mas o Ministério Público fez uma consulta. Então, por precaução, o presidente da Câmara preferiu fazer um acordo com o Ministério Público, cancelar anular esse aumento, seguir como está, e assim, no final do ano que vem, eles vão estipular o salário da próxima legislatura, mas é uma vez só. Então fica acertado que eles vão chegar a um denominador comum. Não precisa ser exatamente esses índices que altera valores todos os anos. Sim, segundo o presidente da Câmara, né, o Marcelo Coutinho, a revogação teve caráter preventivo e caso o reajuste entrasse em vigor, representaria um desembolso de cerca de R$85 mil a mais para o pagamento dos vereadores. O que não alteraria no 12º da Câmara. Sim. A cidade, o município tem um valor que repassa mensalmente à Câmara e é um valor excessivo, né, acima das condições de despesa dessa Câmara, e geralmente eles fazem devolução de dinheiro, não alteraria em nada, o dinheiro tem, né? Agora aumentaria os 85 mil, não tenha dúvida que esse dinheiro revertido ou seguro pode ser depois endereçado ao prefeito e encaminhado em outras prefeitorias da cidade. Sim, Éder. Agora vamos falar de Lorena, porque um projeto do Executivo aprovado por unanimidade definiu a alteração de uma lei de 2004 que impedia alteração no aspecto físico das fachadas dos prédios que circulavam ali a Praça Arnolfo Azevedo, Éder. Na sessão da última segunda-feira, os vereadores aprovaram o novo texto que declara a zona de preservação na praça, liberando as reformas e mudanças totais nas edificações. Essa é uma lei que desde 2004 engessa o centro da cidade no que diz respeito à expansão. Várias lojas que se estabeleceram nesse período de lá para cá tiveram que manter as suas fachadas. Ocorre que Lorena não tem no centro, na região central mais, aquelas edificações que remontam o tempo do Império, exceto a Casa da Cultura, que é um prédio da Santa Casa, também o prédio da Cúria,
que está alocado, se eu não me engano, por alguma repartição pública, que são prédios já tombados pelo CONDEFAT. Essa lei era uma lei municipal. E a Câmara entendeu por bem revogar essa lei, modificá-la, né, para poder liberar, inclusive, construções, e parece que tem um código de postura que os vereadores aprovaram ontem, até por ser favoráveis a uma lei de expansão do mercado. Né? Hoje, por exemplo, existem alguns imóveis na praça que estão paralisados. Tem o caso de uma reforma de uma esquina toda, que foi paralisada, foi barrada por conta dessa lei. Agora ela vai poder tomar rumo e dar sequência à obra, porque tinha um casarão antigo, um estabelecimento comercial antigo, e o proprietário começou a proceder algumas reformas. Então ele teve até essa obra paralisada. E umas casas antigas que não servem mais nem para moradia, muito menos para estabelecimento comercial. Com essa expansão, com essa liberação, tanto em torno da Praça Arnolfo Azevedo, a praça principal da cidade de Lorena, como a conhecida Praça do Rosário e também a Praça Baronesa de Santa Eulália, que é aquela em frente à matriz, ao lado da Câmara, eles podem na estrutura mexer desde que obedeçam um patamar de construções de até 10 metros de altura. Então, fizeram uma lei, afrouxaram essa modificação e declararam de patrimônio, né, a praça, a questão da praça, a questão do... Aí isso aí precisa de uma autorização especial para amanhã depois sofrer alguma modificação. Mas já é um começo, né? Já é uma oportunidade para o centro daqui Sinaliza da cidade começar a desenvolver. investimentos, né? Sim, sim. Agora a gente fecha com uma notícia boa para Pindamonhangaba, Éder, porque segundo a Fundação SEAD, a cidade superou Cubatão e se tornou a capital da metalurgia do estado de São Paulo. Ela está em primeiro no ranking, né? Existem algumas indústrias pesadas ali, né, que tem feito a diferença, né? Lá tem Confab, tem a antiga Vilares, então são indústrias que estão produzindo em larga escala, né? Isso aí é um ponto positivo para a cidade, porque isso aí reverte em retorno de ICMS. Sim, com todo certeza. Imposto gerado tem um retorno violento para o município. E o município de Pindamonhangaba continua no crescimento, né? E uma das fases que está crescendo agora a cidade não é nem em expansão industrial, se bem que esses números dentro desse ramo de metalurgia levou Pindamonhangaba primeiro do ranking, mas tem outras fases vindo na cidade. A cidade está se estruturando no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, a instituições que venham ajudar a cuidar do povo, e é isso que a administração atual está cuidando e está tendo um bom desempenho. E vem novidades para Pindamonhangaba nesse segundo semestre. Segundo informações do gabinete do prefeito, o Israel, prefeito municipal, ele está esperançoso nesse segundo semestre para poder anunciar novos investimentos e muitas realizações da administração com esses recursos, investindo no próprio cidadão. Então, Pindamonhangaba vai ficar uma cidade acima da média também em termos de Vale do Paraíba. Lembrando que esse levantamento, Éder, mediu o desempenho da indústria paulista através do valor de transformação industrial, o VTI, entre os anos de 2003 e 2016. E a cidade teve um crescimento recorde de 173,34% no VTI, passando de 951 milhões de reais em 2003 para 2 bilhões e meio em 2016, Éder. Você vê como que é uma administração pública, uma cidade, né? Se nós formos contar desde 2003 até 2016, são alguns anos e pelo menos 3 prefeitos vivendo essa realidade. Primeiro, o ex-prefeito João Ribeiro, seguido do ex-prefeito Vitor Ardito e agora Israel Domingos. Então, às vezes semeia hoje para colher amanhã. O que está sendo investido hoje vai ser fruto de realizações num futuro bem próximo. Sim. E aí, além de Pindamonhangaba, outras cidades da região também ocupam posições nesse ranking. Taubaté é a 11ª do estado, com um VTI de aproximadamente 244 milhões de reais em 2016, e São José dos Campos vem na 16ª posição, com 172 milhões de reais investidos. Nada supera a primeira no ranking. Exatamente. Parabéns à cidade. Essa é uma agenda positiva que é gostoso até de noticiar. É muito bom, né? Essas e outras informações você acompanha no nosso portal jornalatos.net e também nas nossas redes sociais.